Amém? Amém. Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe foram dito e a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Gostaria mais uma vez de orarmos, peço que os irmãos curvem as cabeças e nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Nós pedimos que nesta noite o Senhor continue falando ao nosso coração, nos instruindo acerca, Pai, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, daquilo que o Senhor deseja que nós façamos também, para termos uma vida santa e que agrada ao Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos, abre os nossos ouvidos e o nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Assim, Pai amado, nós oramos nesta noite, gratos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, novamente, nós estamos chegando ao mês mais esperado do ano, não é? E por várias razões, dezembro é um mês diferenciado. Para alguns, dezembro representa o encerramento de um ciclo, um tempo de fechar o balanço, de olhar para trás e de ver tudo aquilo que aconteceu durante o ano. Para outros, é um período festivo, cheio de alegria, tempo de se reunir com os amigos, com os familiares. E para outros, é um momento de férias, é um momento especial, onde as pessoas irão descansar. Mas para muitos de nós, dezembro é especial porque nós comemoramos o Natal. Mas o Natal, ele não começou em dezembro, e nem na cidade de Belém. O Natal, ele não começou com José e Maria, nem com os pastores, nem com os anjos. O Natal começou no coração de Deus, muito antes de que o mundo tivesse forma. O Natal, ele é o ponto em que a eternidade irrompe na história humana. É o momento em que Deus, o infinito Deus, se encarna, assumindo plenamente a natureza humana, sem deixar de ser Deus. A encarnação é o cumprimento das promessas da aliança,
é a revelação máxima da graça divina. É o início visível do plano de redenção, decretado antes da fundação do mundo. Lucas, capítulo 2, dos versos 1 ao 20, é um relato dos mais grandiosos da Escritura, porque nele convergem 3 realidades fundamentais: a soberania divina, o nascimento do Salvador e a revelação da glória de Deus. Lucas, assim, apresenta o coração da fé cristã, o Deus soberano que governa a história, o Filho encarnado que assume nossa humanidade e a glória celestial que se revela aos simples. Assim, eu gostaria que os irmãos deixassem a palavra de Deus aberta para nós irmos conferindo, o que está na palavra. E Lucas, ele inicia a narrativa do 2º capítulo do seu evangelho, informando uma ação totalmente humana. Verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto. Meus irmãos, eu gostaria que vocês imaginassem quem era César Augusto. César Augusto, ele não era apenas um político. Ele era o homem mais poderoso da terra. Até então, o mais poderoso que a terra já havia visto. Ele se autodenominava filho de um Deus. Quando ele falava, o mundo tremia. Ele podia mover exércitos, ele podia mudar as fronteiras das nações, e ele podia decidir o destino das nações com uma simples canetada. E foi isso que ele fez. Com uma caneta, ele decretou que todo o mundo deveria ser recenseado. Naquela época, o Império Romano era o detentor de grande parte do mundo. E ele decretou que todo o mundo deveria ser recenseado, todo o Império Romano. Mas enquanto o mundo inteiro olhava para o trono de ouro em Roma, enquanto todos temiam o poder do imperador, o verdadeiro rei do universo estava a caminho. Não em uma carruagem de guerra, mas no ventre de uma jovem, montada em um animal de carga, descendo por uma estrada empoeirada, com destino à cidade de Belém. E isso me faz perguntar, aonde é que nós temos procurado a ação de Deus? Alguns procuram a ação de Deus nas manchetes dos jornais, outros procuram Deus nos grandes milagres, nos grandes eventos. Mas Lucas, ao escrever este evangelho, ele nos quer mostrar algo diferente. Deus, muitas vezes, age nos detalhes silenciosos que ninguém percebe. José e Maria viviam na cidade de Nazaré. No entanto, as Escrituras continham uma profecia dada pelo profeta Miqueias, cerca de 700 anos antes, afirmando que o Messias deveria nascer em Belém. Miqueias, capítulo 5, verso 2. A palavra de Deus diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Assim, mesmo sendo um casal simples de Nazaré, Deus já havia determinado o local exato aonde o Salvador iria nascer. Mas como é que isso poderia acontecer? Deus enviaria um anjo e transportaria aquele casal para Belém? Não. Deus usou algo absolutamente comum, simples. A burocracia de um decreto humano. Eu gostaria que os irmãos pensassem como Deus é soberano nos assuntos da história humana. O imperador César Augusto determina um recenseamento, obrigando cada família a se registrar na sua cidade de origem. Para muitas pessoas, isso era apenas um ato político.
Para José e Maria, era uma viagem cansativa, fora do momento oportuno, mas para Deus, era o mecanismo que ele utilizaria para o cumprimento da sua palavra. César Augusto emitiu esse decreto, em primeiro lugar, por ganância, porque ele gostaria de cobrar mais impostos. E, em segundo lugar, por orgulho, porque ele queria saber quantos súditos ele tinha no seu império. César achava que estava no controle do mundo, mas Lucas nos mostra que César era apenas uma peça no tabuleiro de Deus. O homem mais poderoso do mundo era apenas um instrumento para garantir que um carpinteiro e a sua esposa grávida estivessem no local certo, na hora certa. E isso mostra para nós que, às vezes, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a política, nós olhamos para a economia, nós olhamos para as dificuldades burocráticas da nossa própria vida, e, às vezes, achamos que as coisas estão fora do controle, as coisas estão fora do lugar, mas não estão. O Natal nos ensina que a história não está solta. Deus está movendo as peças da história. Nós oramos aqui, pastor Maqui orou pelo nosso judiciário, mas isso não é motivo de aflição no nosso coração. Deus está movimentando as peças e, no momento oportuno, Ele irá trocar as peças de lugar no tabuleiro. O nosso Deus, Ele pode usar as coisas simples e as coisas improváveis para cumprir os seus propósitos. Ele não depende do extraordinário para realizar os seus propósitos. O Senhor Deus soberano move a história por meio de decisões de governos que nem o conhecem. Burocracias, perseguições, decretos, cansaço, as situações que estão fora do nosso planejamento, tudo isso pode ser justamente o cenário que o Senhor quer para cumprir algo maior nas nossas vidas. O Senhor Deus, Ele pode usar o ordinário para realizar o extraordinário. Portanto, as dificuldades que parecem nos atrapalhar, elas podem, na verdade, ser o caminho que Deus está usando para nos conduzir ao local aonde Ele gostaria que nós estivéssemos para cumprir os seus propósitos. O Senhor, nosso Deus, Ele pode mostrar a sua glória escondida na simplicidade. Quando nós lemos o trecho do capítulo 2, dos versos 6 ao 7, nós corremos o risco de passar rapidamente por essa leitura e não perceber a grandiosidade dos detalhes que o nosso Deus providencia. Observe o verso 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. À primeira vista, nós não vemos nada de extraordinário. Um casal desconhecido, uma jovem grávida, um carpinteiro, um nascimento simples, em um local humilde, longe de qualquer grande palco, uma cidade pequena, mas é justamente aí que nós encontramos a grandiosidade de Deus. Deus não precisa de palcos, Deus não precisa de grandes cenários para revelar a sua glória. O Senhor, Ele poderia ter escolhido um palácio, sacerdotes importantes, trombetas, cerimônias, pompa, mas o Senhor escolheu um estábulo, escolheu pessoas comuns e escolheu uma manjedoura para ser o berço que receberia o Rei dos Reis. O dono do universo, o Criador de todo o universo, escolheu um coxo de animais, porque é isso que uma manjedoura é.
E por que ele fez isso? O texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 28 e 29, nos responde a essa pergunta. Porque ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. O Senhor Deus escolheu usar o simples, o improvável e até o desprezado para realizar coisas extraordinárias. Para que fique claro que o poder e a glória são dele, não das circunstâncias. E que a grandeza do Salvador não depende do lugar onde ele nasceu, mas de quem ele é. Assim, o nascimento em Belém nos lembra que o Senhor Deus continua agindo da mesma forma hoje. Ele revela sua glória em situações comuns, usando pessoas simples e transformando lugares improváveis em cenários de milagre. Meus irmãos, no reino de Deus, o extraordinário, muitas vezes, se esconde dentro do ordinário. E quando ele age assim, a única explicação possível é que somente Deus pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Somente o nosso Deus pode fazer essas coisas. O verso 7 nos diz que Jesus nasceu no estábulo porque não havia lugar para ele na hospedaria. Mas naquele ambiente improvisado, nós percebemos que aquilo não foi um acidente. Essa era uma escolha divina. Deus estava nos mostrando que não existia lugar para ele no mundo. Está escrito em João capítulo 1, verso 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E até hoje não existe lugar para Deus no mundo. Então o Criador do universo nasce em um estábulo de maneira frágil, dependente, indefeso, e Maria faz o que qualquer mãe faria: enfaixou o bebê, colocou-o na manjedoura, o protegeu do frio e cuidou dele com amor. Isso indica, meus irmãos, que nascer é uma fragilidade. Nascer indica uma fragilidade, uma dependência. Precisa-se de pai e mãe para nascer. Nós todos nascemos frágeis. Quando nós nascemos, nós não sabemos falar, andar, nos vestir. E em tudo nós dependemos dos nossos pais. E Jesus, como qualquer outro bebê, nasceu assim, frágil e dependente. Quando Jesus nasceu, não tinha um poder especial que o impedia de sentir fome, frio. Lucas quer nos mostrar que Jesus nasceu tão humano quanto cada um de nós. Nasceu frágil e dependente. E esta é a grandeza do seu nascimento. Deus não apenas se manifestou de forma visível, mas se tornou carne, como afirma o Evangelho, João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao escolher nascer como humano, Deus se tornou solidário com a nossa fragilidade e com a nossa dependência. Jesus abraçou a limitação humana. Ele esvaziou-se, mas não viu nisso nenhuma derrota. Pelo contrário, o caminho da glorificação, ele começa no esvaziamento. Por isso eu digo aos irmãos nessa noite, que o Natal ele não cabe em corações cheios.
nós precisamos nos esvaziar. Corações ocupados de outras coisas não têm espaço para Jesus. Por isso, nós precisamos nos esvaziar, para que Cristo encontre lugar no nosso coração. Porque assim como não houve lugar na hospedaria, muitas vezes não há lugar em nós. Todos nós, em certa medida, carregamos algum excesso, algum peso, algum apego, alguma ferida. O Natal nunca nos encontra totalmente preparados. Às vezes ele nos encontra cheios, cansados, distraídos, preocupados e necessitados da obra de Deus em nós. Por isso, nesse Natal, o Senhor Deus nos chama ao esvaziamento. Talvez nessa preparação para o Natal, nós precisemos nos esvaziar do orgulho, da necessidade de ter razão, da autossuficiência, ou nos esvaziar da ansiedade, dos medos do futuro, das preocupações financeiras, das comparações que nos adoecem. Ou talvez nós precisemos nos esvaziar da amargura, do ressentimento, ou até mesmo de algum pecado que insistentemente nós deixamos permanecer. Todos nós precisamos nos esvaziar de algo para receber a Cristo da maneira como Ele merece. Isso torna tudo ainda mais evidente quando nós lembramos como o Senhor Jesus escolheu vir ao mundo. O Rei dos Reis escolheu nascer entre gente simples, entre camponeses pobres da Galileia. Por toda a Bíblia, nós vemos um Deus que se inclina para os vulneráveis e que toma partido dos pobres, das viúvas, órfãos e estrangeiros. A cena da manjedoura nos lembra que não existe lugar na nossa vida onde Jesus não possa entrar. Se o Senhor Jesus coube num coxo de animais, Ele também cabe na nossa vida, independente de como ela esteja. Jesus não veio ao mundo no conforto de um palácio. Cristo nasceu entre os humildes, exatamente onde o coração de Deus sempre esteve. Jesus caminhou com os marginalizados, chamou discípulos simples e iletrados, tocou na pele dos leprosos, acolheu os desprezados e sentou-se à mesa com os publicanos. Senhor Jesus caminhou entre aqueles que o mundo rejeita e que o mundo rejeitava. Por esse motivo, o Senhor Jesus, Ele entende a dor, Ele entende a rejeição, a pobreza e a fragilidade humana. E é exatamente por isso que Ele pode entrar hoje no local mais difícil que existe, no nosso coração. Portanto, o nascimento do Senhor Jesus em um simples estábulo não foi um acidente no planejamento divino, foi uma escolha. O Senhor Jesus escolheu um estábulo e uma manjedoura. E Ele escolheu isso porque num palácio existem guardas, num palácio existe um protocolo, em um palácio só entram os nobres, mas em um estábulo qualquer um pode entrar, desde o mais sujo ao mais pobre. Deus escolheu nascer na singeleza para mostrar desde o primeiro suspiro que o seu reino é acessível. Se um príncipe nasce hoje na Inglaterra, os primeiros a saber são os chefes de Estado, os nobres e depois a imprensa internacional. Mas Deus, Ele inverte os valores do mundo. O texto bíblico nos informa no verso 8, que na mesma região em que se encontrava José e Maria,
também havia pastores de ovelhas tomando conta dos seus rebanhos. E naquela época os pastores eram marginalizados. Por causa do seu trabalho com os animais, eles eram considerados religiosamente impuros e nem eram aceitos como testemunhas no tribunal. Mas o texto diz que a glória de Deus brilhou sobre eles. Não brilhou para César, não foi para Herodes, nem para os sacerdotes. O céu se abriu para aqueles pastores, homens simples, que viviam à margem da sociedade. Verso 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Então ouviram do anjo as seguintes palavras: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, quando o anjo do Senhor apareceu aos pastores, ele deixou a eles um sinal, uma prova, verso 12. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E os pastores saíram depressa para ver a Cristo. Meus irmãos, o Natal é mais do que uma história bonita. Natal significa Deus conosco. Natal também é o cumprimento das profecias bíblicas. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 9, versos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós devemos pensar no Natal também como o início do sacrifício expiatório de Cristo. É a execução de parte do plano de redenção de Deus para a humanidade. Meus irmãos, o sacrifício do Senhor Jesus não começou na cruz do Calvário. Começou quando ele nasceu. O Senhor Jesus, ao nascer como um bebê frágil, ele estava assumindo uma via de sofrimento e de humilhação por nossa causa. O profeta Isaías descreveu o Senhor Jesus, o Messias, como um homem de dores, experimentado no sofrimento. A sua vida inteira seria marcada por rejeição, limitações humanas, pressões, tentação e entrega. O autor de Hebreus reforça essa verdade ao afirmar que Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Isso não significa que Jesus era desobediente, mas que ao viver como homem, ele experimentou o custo real da obediência. Desde o choro no berço até o clamor da cruz, cada passo de Jesus fez parte do seu sacrifício redentor. O Senhor Jesus assumiu a nossa humanidade, suportou as nossas dores, enfrentou as nossas tentações, carregou as nossas aflições, para que nós pudéssemos sermos reconciliados com Deus. Meus irmãos, portanto, o Natal não é apenas o início de uma história bonita, é o início do caminho do Cordeiro. É o anúncio de que o Salvador entrou na história não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, a manjedoura aponta para a cruz e nos lembra que o verdadeiro sacrifício começou assim que o Senhor Jesus nasceu. Natal
deve ser lembrado como o início da nossa redenção. E por isso, é um período de alegria, de esperança. Hoje, exatamente no dia de hoje, nós estamos há 32 dias de celebrarmos o Natal. E é preciso que nós entendamos esse período, daqui até a chegada do Natal, como um momento de preparação para que nós venhamos a celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Um período em que nós iremos nos lembrar que Deus cumpriu a sua promessa ao enviar o Salvador e de renovarmos a nossa esperança na segunda vinda de Cristo. Eu creio, meus irmãos, que essa seria a mensagem que Lucas nos deu sobre essa passagem. Que nós venhamos a confiar no nosso Deus, a esvaziar o nosso coração e a entender que o Senhor, Ele age nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, naquilo que os nossos olhos não enxergam. Por isso eu gostaria de fazer 3 aplicações sobre esse texto. Eu vou fazer essas aplicações e depois eu vou concluir. Primeiro, enxergue Deus nos imprevistos. Pare de reclamar do governo, das circunstâncias, do seu chefe, da sua rotina. Passe a entender que Deus pode usar essas coisas, Deus pode usar as coisas que nós não controlamos para nos levar ao lugar aonde Ele deseja que nós estejamos. Em segundo lugar, não procure Deus na sofisticação. Deus provavelmente não vai falar com nenhum de nós através de um trovão, através de um redemoinho. Provavelmente Deus não vai falar com nenhum de nós em um evento gigantesco. Mas provavelmente o Senhor irá falar conosco na simples leitura da palavra de Deus, em um conselho de um amigo, no culto doméstico, no lar, e até no silêncio do seu quarto. Em terceiro lugar, esvazie o seu coração. Jesus, ele não nasceu na hospedaria porque ela estava cheia. Mas ele nasceu naquela manjedoura porque ela estava vazia. Às vezes nós estamos com o coração muito cheio das coisas do mundo, cheio de vontade, cheio de necessidades, cheios de medo, de angústia. E provavelmente esse coração cheio de tantas coisas não estará preparado para receber o Senhor Jesus no Natal. Então, eu convido os irmãos nesse período, até a comemoração do Natal, para que nós venhamos a esvaziar o nosso coração. Que nós venhamos a esvaziar o coração de tudo aquilo que pode ocupar o lugar do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Talvez alguém que esteja aqui nessa noite se sinta indigno de receber o Senhor Jesus. Talvez você ache que você não tem uma roupa espiritual para se apresentar diante de Deus. Talvez você ache que a sua vida é insignificante demais para ser notada. Mas o Natal nos diz o contrário. O Senhor Jesus mesmo declarou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido.
Meus irmãos, Deus não procura currículos, Ele não procura status, Ele procura corações dispostos, acordados e humildes, como aqueles pastores na vigília da noite. O texto bíblico ainda nos diz que Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Neste advento do Natal, eu convido você a fazer o mesmo. Guarde todas estas coisas, meditando-as no coração. Permita que neste Natal, o Cristo que nasceu em Belém encontre espaço no seu coração. Que a mesma luz que brilhou sobre os pastores brilhe dentro de você, acendendo nova vida, nova esperança, novo começo. Que nós possamos sair daqui não impressionado com as luzes da cidade, mas transformados pela luz que nasceu em Belém. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor se faz presente nas nossas angústias, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Nessa noite, Pai, eu quero apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor nos ajude a esvaziar o nosso coração das coisas do mundo, a não olharmos para as circunstâncias, para as dificuldades, para aquilo que tem pesado em nosso coração. Mas eu venho pedir, ó Pai amado, que o Senhor nos dê leveza, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, que o Senhor nos esvazie da vaidade, do egoísmo, do egocentrismo, que o Senhor nos esvazie dos desejos carnais, que o Senhor nos esvazie de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que o Senhor nos esvazie de tudo aquilo que pode ocupar o seu lugar no nosso coração. Se há entre nós também alguém que ainda não se rendeu ao Senhor, que nessa noite ele possa orar, entregando a sua vida a Deus neste momento, antes de nós encerrarmos este culto. Ó Pai, nós pedimos estas coisas. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos dirigido. Abre os olhos do nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a enxergar o verdadeiro sentido do Natal, para que nós venhamos a vivenciar isso não apenas em dezembro, mas durante todo o ano, por toda a nossa vida. Oh Pai amado, nós te pedimos isto esta noite, em nome do Senhor Jesus.